Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de todas as gerações, de todos os segmentos sociais. O título é excepcionalmente um pouco longo, porque já começa a ser explicativo. A atenção, melhor proteção e remédio. Por quê? Porque o tema de hoje é a alta incidência de suicídio, tentativa de suicídio entre os mais jovens. Motivo de preocupação para quem acompanha o dia a dia da nossa sociedade. Razão para o empenho em buscar o encaminhamento de soluções. É assim, para mencionar apenas um destes exemplos, da deputada federal, Lisiane Bayer, que vai formar, sim, na Câmara Federal, comissão ou frente parlamentar, para tratar deste tema em todo o território nacional. E o Rio Grande do Sul tem posição peculiar nesse aspecto. O Rio Grande do Sul está aí também se debatendo há muito tempo com um enfrentamento claro, objetivo desta questão, que precisa, sim, ser revelada a todos, para que tenham esta atenção a partir do acompanhamento da movimentação de crianças e adolescentes, especialmente no próprio lar, em casa, passando obrigatoriamente pela escola, chegando ao convívio social em toda a sua extensão. Por isso trazemos, sim, convidados especiais ao Democracia de hoje, aqui nos estúdios Alberto André, da TV Assembleia, para que mantenham esta interlocução com os nossos telespectadores. Falem sobre o problema aberta e claramente, que é a melhor forma de trazer compreensão e entendimento. Por isso, saudamos a presença da deputada Franciane Bayer, do PSB, e do Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra de muitos títulos e várias apresentações e colaborações com aqueles que fazem este programa e o assistem. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a deputada Franciane Bayer. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo espaço. Bom, eu sou a deputada Franciane Bayer, do PSB, eleita em primeiro mandato aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul. Cheguei aqui através de 40.317 votos, mas como eu sempre tenho falado no momento em que tomei posse na Assembleia, represento o povo gaúcho e tenho procurado trabalhar temas que são necessários vir à tona, conversar com a sociedade, fomentar a discussão. E um desses é o tema, então, do suicídio, né? Que tem sido preocupante e alarmante os dados que nós temos levantados. E em conjunto com a minha irmã, a deputada Lisiane Bayer, que lá em Brasília levantou o tema, eu aqui na Assembleia estarei instalando, na segunda-feira, dia 10 de junho, a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, uma frente parlamentar que será presidida por mim e foi acolhida por muitos deputados, onde vamos conversar e vamos falar sobre suicídio. O tema suicídio, ele muito tempo foi acobertado, as pessoas não gostam de falar disso, as pessoas têm receio de falar disso, mas é algo que precisa ser conversado, porque as pessoas que cometem suicídio, elas chegam a este ponto por falta de conversa do tema, por falta de falar sobre o assunto. E o que nós queremos aqui na Assembleia Legislativa é falar sobre o assunto, levar para a sociedade o tema suicídio, o tema de dar atenção como prevenção, e é isso que nós buscamos e temos feito um mandato pautado na vida. Falar de vida com as pessoas, é isso que nós temos buscado aqui no Parlamento Gaúcho. Doutor Ricardo Nogueira, tudo bem? Tranquilo, mas preocupado, né? Porque essa situação do suicídio, nós que trabalhamos com isso há 10 anos, no Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, estamos vendo que quanto mais a gente se mobiliza, quanto mais a gente estuda, infelizmente mais suicídio nós temos. Nós fizemos um programa aqui no Rio Grande do Sul de prevenção ao suicídio, no período de 2008 a 2010, que nós conseguimos reduzir em 12% os suicídios no estado. Foi o único período. Então a gente vê que no gráfico dos suicídios sempre está havendo uma ascensão.
Nesse período, a gente aplicou aqui um programa baseado no Suprimis, que é um programa da Organização Mundial de Saúde, que foi criado pelo Instituto Karolinska da Suécia, porque há 50 anos atrás, 40 anos atrás, a Suécia era o país que tinha mais suicídios no mundo. E o Instituto Karolinska de Estocolmo criou um programa de prevenção ao suicídio que depois foi assumido pela Organização Mundial da Saúde, quando o representante do Brasil e diretor do setor de saúde mental e psiquiatria era o doutor João Manuel Bertolotti, que trabalhava conosco aqui no Hospital Mãe de Deus. Hoje ele trabalha lá no interior de São Paulo, na Unifesp, e é um autor, pesquisador, né, que continua trabalhando e a gente continua trabalhando em contato. Então nós conseguimos reduzir o suicídio no Rio Grande do Sul em 12% e conseguimos aqui em Porto Alegre em 20%. Né? E o que é esse programa, esse Suprimis? É um programa baseado na sensibilização para o assunto, então é isso que nós estamos fazendo aqui agora, sensibilizando as pessoas, porque quando tu fala que as pessoas se suicidam, há um certo mal-estar, um constrangimento. Mas tu começa a conversar com as pessoas e daqui a pouco o cara diz assim para mim, pois é, mas eu tenho um parente meu que se suicidou, eu tenho um avô meu que se suicidou. Aí outro dia eu estava dando uma entrevista numa outra televisão aqui de Porto Alegre e o cameraman começou a chorar. E ele se emocionou e ele ficou muito emocionado e eu fiquei até meio ansioso. E aí ele me disse, pois é, o meu irmão se suicidou há um mês atrás, uma coisa assim. Então, se a gente for analisar, a gente vai ver que em quase todas as famílias, em grande parte, existem situações de suicídio. E é uma coisa que é um segredo familiar, né? São os segredos e os conluios, né? Então, o segredo é uma coisa que ninguém fala e o conluio há um certo constrangimento. É o né? segredo compartilhado. É, o segredo compartilhado, é proibido falar, né, que a mãe se suicidou, que o pai... Tá, então, o que aconteceu? A gente foi estudando isso, eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado em cima desse assunto, que na verdade foi a repercussão desse programa que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul para mostrar em que a gente foi bem sucedido e aonde a gente errou. É muito bonito mostrar o que está bem, né? Mas a gente tem que ter a humildade de mostrar as falhas. Então, foi o seguinte, nós tivemos um apoio muito grande na área da saúde, na área da assistência social, um apoio imenso na área da segurança pública, principalmente da Polícia Militar, que é a Brigada Militar, e da Polícia Civil. No entanto, tivemos um fracasso rotundo, que na área que a gente esperava mais, que era a educação. Então, na área da educação, houve até certo ponto uma sabotagem ao programa. Eu sei que é ruim a gente falar isso, e aí tipo, nós vamos pesquisar também por que também disso, né? Então a gente viu que os professores nos diziam assim, olha, nós somos professores, nós estamos aqui para educar, nós não temos bons salários, nós não temos segurança, e aí vocês querem nos pautar mais uma responsabilidade, não é essa a nossa responsabilidade, isso é responsabilidade de vocês da área da saúde. Mas nós constatamos, Franciane, que o problema do suicídio não é um problema de uma área, é um problema de todos nós, porque é um problema que atinge todos nós. Né? Tivemos um grande apoio na imprensa, conseguimos quebrar esse estigma que era proibido falar, né? Uhum. Então, grandes jornais do Estado publicaram até vários assuntos, hoje alguns que são editores de grandes jornais aqui, foram nossos grandes aliados, que ficaram sensibilizados com o problema. E essa sensibilização hoje ela se torna maior porque ela está atingindo as crianças. E nos últimos anos, Batista, nós tivemos um aumento de 200% do número de suicídios em crianças. Não existia isso.
Quando nós éramos chamados na emergência do Mãe de Deus, tinha uma criança lá com tentativa de suicídio, criava-se um certo constrangimento e tal. Aí nós ia lá atrás da família, cadê o pai, cadê a mãe? Não tinha o pai, não tinha a mãe está trabalhando, o pai está separado, a avó também está trabalhando, ficava uma cuidadora, não ficava na casa do vizinho, então eram crianças que, na verdade, estavam abandonadas, abandonadas dentro de casa. Aí onde que essas crianças se refugiavam? Na internet. E aí nós fomos pesquisar, e nós achamos lá, até eu fico às vezes estarrecedor, e digo assim, mas será que é verdade? Eu até peço a todos que estão nos vendo e ouvindo aqui agora, que entrem aí nos seus smartphones e pesquisem quantos sites, vamos pedir para a nossa jornalista ali fazer essa pesquisa até o fim do programa, quantos sites tem orientando como se suicidar. É um número, Franciane Batista, surpreendente. 1.200.000. 800.000 em inglês, 400.000 em português. Infelizmente, né? Infelizmente hoje o que agrega nesse número é que a maioria dos adolescentes, criança, adolescente e juventude, está muito ligada à internet. Então, eu digo, né, não tem mais o brincar na rua, que às vezes era uma preocupação por falta de segurança, foi fazendo com que cada vez mais a juventude, a adolescência se dá dentro de casa e muitas vezes os pais e a mãe ocupados com as suas tarefas vão deixando isso de lado. O meu filho está bem, ele está no quarto, ele está dentro de casa, ele está seguro, mas o perigo às vezes maior está ali, dentro do quarto, seguro, fechado, aonde ele está às vezes, muitas vezes deprimido, não tem uma conversa, e ele procura refúgio na internet, que vem hoje, não só com esses sites que ensinam, mas às vezes subliminarmente, né? Dentro de um desenhozinho, dentro de um filmezinho, em vez de valorizar a vida, ele te diz, realmente eu acho que a tua vida não tem valor mesmo, é um peso para a tua família. E isso, Batista, nos preocupa, né? Porque cada dia mais o diálogo entre família é menor, e cada dia mais a gente está deixando os nossos filhos e a juventude na mão da rede social, da internet. Este é um componente muito forte do hoje. Não é? A deputada teve essa ideia, teve aprovada a formação dessa frente, porque é uma necessidade, antes de tudo, o debate. E, como disse, fomentar a discussão. Estabelecer conexão causal. Né? Casual. Fazer por que isto acontece. E é preciso avaliar, além deste impulso de hoje, para não usar odierno, que é uma expressão muito antiga, embora verdadeira, existe também o fator social. O desencanto, a falta de oportunidade, a gravidez precoce, são determinantes de gênero também no aumento de tentativas e suicídios efetivos entre as meninas de uma forma e entre os meninos de outra. Parece que a discussão deve estar centrada também nesse componente social muito forte. Para os meninos, um pouco adiante na falta de oportunidade, na descrença ou desesperança no futuro. Para as meninas, este susto maior que começa cada vez mais cedo, não é? E a conversa se desenvolve entre os convidados. Não, mas olha, Batista, tu como sempre, tu está sempre brilhante, né? Está sempre brilhante. Na testa que perdeu o cabelo. Tem uma capacidade de sintetizar, e o Batista tem um conhecimento holístico, né? O que é raro nos dias de hoje, que as pessoas são muito especializadas numa única coisa, né? Só sabe aquilo, só sabe TI, só sabe não sei o quê, e não sabe mais nada, né? Que nem os adolescentes. Os adolescentes falam inglês fluentemente, sabem tudo de tecnologia da informática. Agora, se a namorada ou o namorado brigar, é um caos, porque eles não têm capacidade de... Não sabe lidar com as emoções. Não. Hoje o ser humano, né, está se desenvolvendo de uma maneira em que ele sabe muito de tecnologia, mas ele não sabe lidar com as suas emoções. Isso é o que a gente vê, pessoas que às vezes de uma hora para outra se desestabilizam muito rápido, se estressam, né, ficam bravos. As pessoas não sabem mais
lidar com as suas emoções e conviver em sociedade, que isso, né, relacionamentos sempre vão trazer, tu tem que ter estrutura para lidar a emoção. E uma coisa que é importante aqui é que às vezes a pessoa, quando fala em suicídio, ela sempre pensa que com a minha família nunca vai acontecer, né? Aconteceu, porque vem. Quando a gente conversa com famílias, realmente, se torna às vezes um segredo de família, mas o suicídio é uma questão que ele deixa. Esses dias eu ouvi uma expressão que é como se fosse um vidro quebrando, que deixa estilhaços para todo lado, né? Ele atinge não só aquela pessoa que perdeu a vida ou tentou, como toda a família que cerca ela e leva de geração para geração. Porque às vezes a pessoa nem conheceu, mas ela diz, o meu avô se suicidou. E por mais que as pessoas não falem sobre isso, aquela semente fica plantada dentro dela, e quando surge às vezes um problema que, para quem é bem resolvido, que sabe lidar com as suas emoções, seria um problema simples de resolver, para ela já vira uma tempestade e pensa, será que o que meu avô fez não é o melhor para mim fazer também? Não, né? e bem isso que tu fala também, a Franciane também, vocês dois aqui é bom de conversar, vocês, o nosso papel como cientista, pesquisador e profissional da área é comprovar o que vocês os dois estão falando. Então eu vou tentar provar para te dar subsídios. Esse é o nosso papel, né? O nosso Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, ele há 10 anos faz isso. E nós temos uma página no Facebook que é Prevenção ao Suicídio, que eu sou o gerente, que nós temos 4.000 seguidores. Esses 4.000 seguidores, a maioria, são brasileiros que estão morando no exterior. No Japão, Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Moçambique, Angola. Até a gente se surpreendeu muito com isso, né? E muita gente até fora do estado. E nós atendemos 24 horas por dia. 24 horas por dia, né? Então a gente atende pessoal de Lisboa, de Portugal, e tu vai vir e diz assim, mas por que está ligando aqui para nós, aqui em Porto Alegre? Não, o problema é que eu sou brasileiro. Tal. Mas só para comprovar o que a Franciane falou, eu vou tentar ver se consigo ter a capacidade de dar dados científicos que comprovam o que vocês falaram. O que a Franciane fala... Está proibido aqui o excesso de modéstia, viu? Ah, tá. Desse mal, tu sabe que nós dois não temos, né? Comprovar e provar. Nós temos uma pesquisa que mostra o seguinte, que em cada cidade gaúcha, a ideia talvez, vamos ver lá com a Lisiane, a gente poder fazer isso a nível do Brasil, tem famílias que predominam o número de suicídios. Então, por exemplo, em Canguçu, que eu sou de Pelotas, tem um distrito chamado Rincão dos Rolim. Nesse distrito lá, tem 2 famílias. E o pior é que essas 2 famílias casam entre si. Então, são essas que se matam. Em São Borja, tem 2 famílias. Aqui eu vou poder falar, porque é notório. Essas famílias são Dornelles e Vargas. É que é notório isso. O grande exemplo é o presidente Getúlio Dornelles Vargas. O Getúlio Vargas se matou. Um irmão do Getúlio se matou. Um filho do Getúlio se matou. E agora, o ano passado, o neto se matou aqui no Moinhos de Vento. Então, prova isso que tu acabou de falar. E esse é um caso notório, público, por isso nós podemos falar. É genética. A questão do suicídio é genética. Porque não é a questão do suicídio. O que é genética é a depressão. E aí, fazendo um link com o que o Batista falou. O que ele falou da questão social? Então, nós vamos provar. O Brasil, em 2015, era o 5º país em depressão no mundo. 2 anos depois, 2017, passou a ser o 3º. O Brasil é o 2º maior consumidor de cocaína do mundo. É o maior consumidor de álcool da América Latina. E aí vai. Então, o que aconteceu? A depressão no Brasil é o país que nunca foi um incidente de depressão, né? Outra coisa, a ansiedade. O Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo. Então, o que ele está vendo? Que o país está doente. Por que ele está doente? 14 milhões de desempregados, agora reduziu para 12,7, tal. E aumentou a informalidade. Exatamente. Aí tem 12,7 de desempregados, mas agora tem um outro número que é o dos desalentados, aqueles que já nem procuram mais. Os que não procuram mais. Emprego, que parece que é 4, isso aí tem que confirmar esses dados, né? Muito que bem.
Aí tu vai ver o seguinte, nós estamos falando de suicídio. De quem? Do jovem. Por que o jovem? Porque o jovem está desalentado. Então nós temos agora a geração nem. Nem trabalha, nem estuda. Aí o que essa geração faz? Consome drogas porque estão tristes e deprimidos. E às vezes até dentro de casa mesmo, como tu falou. Estão lá dentro do quarto, não sai do quarto, como tu falou. Nós ia jogar bola no meio da rua, andava de carrinho de rolimã, jogava bolija, bolinha de gude, né? Essa gurizada fica lá nesses sites e eles ficam trocando informação entre eles, né? E dizendo como é que tem que fazer e tal, papapá. Então, a gente está numa situação de um verdadeiro horror, né? Então, acho que é importante nós nos mobilizar, e aqui eu quero cumprimentar a tia aqui no Rio Grande do Sul e a Lisiane a nível federal, e nos colocar como profissionais da área, com essa experiência que a gente tem, e a experiência maior que a gente tem não é pelo que dá certo, é pelo que dá errado, para não cometer os mesmos equívocos, né? Então, voltando a falar das várias categorias, a gente estudou o papel de cada categoria na prevenção do suicídio, né? Então, e tem umas contradições, né? A Brigada Militar é a que mais ajuda na prevenção do suicídio. No entanto, dentro da Brigada Militar, a média de suicídio é o dobro da média geral. No Rio Grande do Sul é 11 por 100 mil, na Brigada Militar é 22. Mas por quê? Porque são meninas, adolescentes, que não são só as meninas, e eles têm arma. E na juventude em geral é isso que tu acabou de falar, gravidez precoce, elas tentam fazer aborto, não conseguem fazer o aborto, tentam suicídio. E outra coisa que eu acho que merece uma pauta especial, e a Franciane, eu tenho certeza absoluta, trabalha com isso, vai trabalhar, que é a questão do abuso. 10% dos nossos adolescentes, isso é registrado, sofrem abuso. E eu, muito ingênuo, que eu sou pai de 5 filhos... E por não existir a possibilidade alternativa de fuga, porque a maioria desse abuso é praticada em casa. Tá, e o que é pior... No domicílio. É verdade. Tá, e o que é pior, aí que me deixa mais estarrecido. Eu achava, na minha santa ingenuidade, porque a gente não tem que achar nada, a gente tem que provar as coisas, e por isso que a gente está sempre estudando, que as pessoas eram no máximo abusadas uma vez na vida. Não. Elas são abusadas... corriqueiramente. E ela tem que voltar para casa para ser abusada. É o irmão, é o amigo do irmão, é o irmão do padrasto, é o novo padrasto, é o segundo padrasto, o terceiro padrasto. E aí a gente vê a importância da estrutura familiar. Hoje em dia a família está tão banalizada, né? A casa, a família, a figura de pai, de mãe, que acaba com os jovens que eles não têm essa figura de um homem que é o pai, que é o cuidador, que eu tinha isso, né? No pai da gente a gente via aquele herói, aquele protetor, né? Na mãe a gente via aquela mulher em que te passa coragem, que te passa força, te dá um caminho na vida. E hoje esse jovem ele se depara com isso, ele não tem uma figura de um protetor, de um pai, porque muitas vezes é o próprio padrasto ou o homem da casa que abusa da menina, ou dos meninos também. A figura da mãe, às vezes, que era para ser aqui cuidadora, que sabe do abuso e também... Mas quem traz o sustento é o padrasto, infelizmente a gente ouve muito disso. É que tem o medo do provedor. Eu sei do abuso, mas é ele que sustenta a minha casa. E isso às vezes nos choca, né? Eu que sou mãe também, tenho uma menina de 7 anos e um menino que vai fazer 14, isso nos choca, porque eu como mãe tenho esse instinto protetor, né, de mãe, então, só que nos vê que é para onde caminha. Quando esses dados aumentam, principalmente na estatística da juventude, é porque a gente tem visto isso mesmo. Tem uma juventude que ela não pensa num futuro, que ela não vê uma possibilidade de avançar. Eu um dia me preocupei com uma jovem que estava concluindo o ensino médio e eu perguntei o que ela ia fazer, né, se ela já tinha... Não sei, estava terminando o ensino médio, não tinha nenhum objetivo de um dia eu quero ser alguma coisa, nem vou trabalhar. Eu disse, gente, eu com a idade dela, eu já estava querendo terminar o ensino médio, já entrar direto na faculdade, fazer alguma coisa, se não pudesse. A gente ter aquele amor à vida e de estar sempre em movimento. Hoje a juventude, ela se acomoda muito e nisso se deprime. Eu não tenho a possibilidade, mas eu não luto para abrir essa possibilidade também,
às vezes, porque pelo meio que ela é cercada, ela também não tem esse estímulo de dizer, não, você consegue. Não é onde tu vive que vai dizer quem tu é. Não é a escola que tu estudou que vai definir quem tu é. Se tu quer, tu consegue estudar, tu consegue aquele... E aí que está a questão de falar, né? De dar atenção, de ter a conversa. Falar. A senhora terá prioridade aqui na retomada deste espaço Democracia, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco. Voltaremos em seguida a tratar deste tema tão importante, por isso será repetido muitas vezes. No Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre a atenção, o melhor remédio, a melhor proteção. A deputada foi interrompida, por isso tem prioridade na retomada deste espaço, deputada. Eu acho que esse tema ficou ótimo, Batista, porque o que as pessoas precisam hoje, eu digo que o ser humano mais tem a necessidade é de atenção. As pessoas querem que parem e ouçam e que conversem com elas e que dê essa atenção, que é o remédio mais barato para a prevenção, né, do suicídio e da depressão, porque está muito associado isso, né? As pessoas não entendem e, infelizmente, ainda muitas pessoas pensam que depressão é frescura, né? No bom termo gaúcho aqui, é frescura, para deprimido. Né? Porque às vezes vem de onde a gente menos espera, uma família que tem estrutura, que não falta dinheiro, que não tem ninguém, não está doente, depressão é frescura. Na verdade não é, depressão é uma doença que eu sempre digo que é da alma, que precisa ser trabalhada e o melhor remédio, além dos clínicos, é a boa atenção, a boa conversa e que hoje está muito em falta na nossa sociedade. As pessoas não sabem mais sentar numa roda de conversa e dialogar. Eu estava num roteiro no interior e pegou um lugar que a gente não tinha sinal de internet. E aí a gente brincou, viu como é bom? Assim a gente olha um pro outro e conversa. Nossa, como você está bem? E deixou a barba, eu nem notei, né? Mas hoje as pessoas estão tão limitadas e presas a um smartphone, a uma internet, que elas já perderam. Elas mandam o WhatsApp para a pessoa que está ao lado, mas ela não diz bom dia quando ela está junto da pessoa. Sabe que a senhora lembra com muita clareza isso e me faz pensar aqui numa coisa também nesse período de escassez generalizada. Uma delas, que não é mencionada, é a escassez de empatia. Não? É o que está faltando para as pessoas. Porque o euísmo inconsciente, o consciente é predominante. E tem aquela história lá que o Chambord escreveu em 1950, que é a sociedade do espetáculo, né? Esta é aquela que anulou o famoso ter ou ser, para ser substituído fortemente pelo parecer ser, Isso. ou parecer ter. Tá, então o que tu faz? Lá no ao vivo e a cores eu tô vendo tudo, né? Agora tu vai ali pro smartphone, tu bota a tua melhor foto, o teu melhor ângulo, aquela coisa toda. E tudo tu tem que armar um espetáculozinho, tem que ter um postzinho, né? Então aquela coisa, o que são as duas coisas mais importantes hoje? Wi-Fi e bateria, né? É ou não é? Agora eu fui num bar esses dias que eu adorei. Tava lá uma placa que aqui não tem Wi-Fi, conversa com quem está na sua frente. É bem isso que a Francine está falando. O que tu fazia antes, que era ir num bar com os amigos para sentar, fazer um lanche, conversar, hoje tu chega as pessoas tudo assim, né, no celular. Perdeu o sentido, as pessoas não sabem mais se relacionar. E por isso que vai gerando essa falta de estrutura emocional. Porque eu brinco, né, que no Facebook todo mundo tem uma vida maravilhosa, né? Tu tem inveja da vida dos outros, não, né? Porque tu parece ser tudo muito bom, mas infelizmente, às vezes essas pessoas que no Facebook têm uma vida maravilhosa, internamente, são as que estão mais deprimidas, que estão lá se sentindo sozinhas e fazem dessa rede social um chamarisco para dizer, olhem para mim, eu estou aqui. Diga que eu estou lindo nessa foto, né? Eu estou bem. Não, e o pior é que cria uma certa impaciência. Se eu mandar um WhatsApp para a Franciane, ela não me responder em 5 segundos, pronto, ela não está me dando atenção, ela não quer falar comigo, ela não gosta mais de mim, né? Então se cria uma impaciência. Eu sou daquele tempo, como adolescente, apaixonado, que mandava uma carta e botava um perfumezinho na carta e ficava esperando ansioso o retorno daquela carta, que chegava um mês depois, né? Então a gente não tem mais, é uma impaciência, tu manda o WhatsApp e a pessoa já tem que responder, mas onde é que está? Por que não me respondeu, né? E aí tu já vai atrás na rede social dela para ver se ela não tá no Instagram, né, se não está em algum outro lugar e tal. Então nós vivemos realmente uma outra sociedade que tem todas essas ferramentas, mas como falou a Francine, não tem a ferramenta da aula. E em cima disso, nesse trabalho que a gente fez um trabalho no Rio Grande do Sul inteiro,
a gente tinha lugares que não tinha infraestrutura de capacidade instalada nenhuma, nada. Aí a gente recorria a quem? Aos técnicos da Emater, porque eles iam lá no Grotão, e às igrejas. Então, as igrejas, e todas as igrejas, sem exceção. Nós íamos às que tinham lá as suas missões, né? Então, no caso de Venâncio Aires, por exemplo, Venâncio Aires, Batista e Franciane, é um município tão grande, que tem partes do município, na área rural, que ficam a 40 quilômetros da sede. Aí o cara tenta se matar lá e morre mesmo, porque ele não tem onde pedir socorro. Na cidade, as tentativas têm o mesmo número do que no interior. Só que na cidade ele tenta se matar aqui, vai para onde socorro, ele é atendido. Então nós fomos para Venâncio Aires, porque Venâncio Aires é a cidade que tinha mais suicídio no Rio Grande do Sul. Mas aí o que a gente fez? Vamos localizar onde estão esses suicídios. E nós localizamos no bairro tal, e aí fomos ver as condições. Aí nós fomos para Lajeado, que é do lado. Lajeado foi uma cidade que cresceu tanto, teve um boom econômico. E o município passou a ser praticamente só cidade. Exatamente, saiu da zona rural, veio todo mundo para a cidade, construir o hospital de Lajeado, é uma coisa... Bruno Borne. Isso, maravilhoso. As escolas, os anfiteatros, olha, tá, o que aconteceu? Veio um monte de gente, todo mundo que estava no interior veio para a cidade, trabalhar na construção civil, veio gente do Nordeste, pronto, entrou a crise, o pessoal ficou tudo desempregado e começaram a se matar. O mesmo caso que deu em Detroit em 2008, mesma situação, quebrou as montadoras de carro e se matava, assim, 89 por 100 mil, é o maior índice. Aí nós vamos ver que em Venâncio era 44, é um índice que na época era maior que Letônia, Lituânia e Estônia, que eram os países que mais tinham. Né? Por quê? Aí nós vamos estudar por quê, né? Não tem capacidade instalada, não tinha um posto de saúde, uma unidade básica, não tinha nada. Na cidade tinha. Mas nós fomos para lá, falamos com o prefeito, brigamos com aquele teu amigo lá, que era médico, ainda não vou citar o nome dele aqui, porque ele quer me matar, eu também quero matar ele. E o secretário de saúde dele, uma briga que foi. Mas tu pensa que isso é fácil? Não, tu não me vem com essa conversa aqui, porque vocês querem dizer que o fumo que leva ao suicídio, o negócio do meu município é o fumo, tu quer me quebrar. Né? Olha, mas ele, não, eu quero, a gente ia lá, olha, tu não pensa que é fácil não, porque todo mundo acha muito bonito falar em suicídio, mas na hora de fazer, todo mundo quer fazer observatório do suicídio, estatística. Tá, mas é aquilo que nós estávamos falando aqui, Franciane. Agora nós temos notificação obrigatória de tentativa de suicídio e automutilação, é lei. Temos a internação involuntária e compulsória, é lei. Onde estão os leitos? Então, nós vamos conversar com a secretária de Saúde do Estado, e aqui estou pedindo um apoio para a Franciane, para ver o que ela pode fazer como deputada, para viabilizar, e nós temos as leis lá, federais a nível estadual, né, como fazer, mas nós temos que ter a garantia dos leitos. Exatamente. Senão não adianta, senão nós vamos ficar chovendo no molhado. A lei no papel, ela não resolve, né? Ela tem que ter toda a estrutura prática para resolver. E o acolhimento dessas pessoas. E quando a gente fala nessa questão, não é só da vítima, né? A vítima o entorno é muito importante. Exatamente. Porque a pessoa que cometeu a tentativa e não obteve sucesso na tentativa, ela vai retornar para o lar. E esses primeiros tempos, quando ela retorna, que é o que tem que chamar mais, que tem que ter mais atenção. Como que a família está preparada para receber essa pessoa, para dar atenção a essa pessoa, para que ela não tente novamente, para que se mude, né? Porque quando acontece é um choque muito grande para a família. E como a gente falou, vem às vezes de lugares onde menos espera, né? A primeira as pessoas elas têm ainda essa coisa que na minha família nunca acontece, até acontecer alguma coisa que ela se dá de conta. Então, quando acontece, é um choque tão grande quando se dá o suicídio para aquelas pessoas que ficam, e quando é só uma tentativa, como que eu vou lidar agora com essa pessoa? Como que eu vou falar com ele? Ele tentou se matar. Né? O que eu faço? Eu vou lá e fico na volta dele agora? Ou eu chamo para uma realidade, vou fazer uma conversa? Então, esse acolhimento tem que ser, sim, do acesso à vítima, mas o acolhimento todo da família, do entorno, todo o apoio psicológico. Quando eu vejo assim que a gente tinha muito isso de falar de suicídio, ninguém falava, né? Era uma coisa, um tabu. Só que, na verdade, isso prejudica.
porque faz com que as pessoas não conversem o porquê levou alguém a cometer aquilo e que a gente possa mudar isso hoje. E infelizmente, como o doutor falou aqui, o número só vem crescendo, a gente não consegue parar. Então, assim, faz parte da sociedade como um todo, do parlamento, da educação, da saúde, do governo, da sociedade, fazer com que se fala na maneira de prevenção, que é a atenção, que é a conversa, estar com um olhar atento para o que está acontecendo dentro da tua casa, com o teu amigo, que às vezes se distanciou. Isso não é só a figura de pai e mãe quando a gente fala na juventude. É o meu amigo que eu estou achando ele meio diferente, meio triste, eu convido ele para vir na minha casa, ele não quer. Calma, eu também posso fazer esse papel, né? Não, e assim, ó, São sinais que encontram no adulto semelhantes aos sinais que surgem nas escolas, principalmente, quando o bullying é efetivo sobre quem sofre. Hoje a gente tem o isolamento é o primeiro o gesto. aumento do suicídio na faixa etária da adolescência e da juventude é por causa do bullying. É a rejeição. Mas voltando só um pouquinho, eu tenho sido chamado muito aqui em Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade de cada 10 pessoas, 6 tinham CNPJ, eram 6 empresas. Com a crise, essas empresas quebraram, não vou dizer todas, é claro, muitas. Então, muita gente ficou devendo, perderam tudo que tinha. Então, aqueles empresários, né, e não só em Caxias do Sul, em todo o estado, todo o país. Então, essa pessoa, ela perdeu a sua capacidade ativa, né? Então ela se sente desmoralizada. Então muita gente tentou o suicídio por desespero. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já era acostumado com isso. Eu trabalhei em Santa Rosa. Lá os alemães diziam o seguinte: se esse ano soja não der, eu vou para a corda. Isso era comum e todo mundo dizia isso. Aí, né, eu brinco com eles agora que a soja está bombando, né? Mas é aquela história. Então teriam se matado todos, né? Então é a mesma coisa com a crise, né? Agora está recuperando um pouquinho e tal, mas então muita gente perdeu o emprego, quebrou as suas empresas, estão devendo, então se sentem humilhados. E nós temos isso aí que a Franciane falou. O meu avô se matou, aquela coisa do orgulho, muito aqui no Brasil a gente tem. Tu vê que isso aqui sempre teve aqui, que nem no Japão, como no interior do Paraná, né? Que são essas culturas. Mas esse ano e o ano passado, até em São Paulo e Rio, que nunca tinha isso, apareceram vários empresários que se mataram também. Então a gente tem que ter clareza da situação que o país está vivendo. Mas eu acho que o importante daqui para frente é ver como que nós vamos realizar a coisa. Aonde que vão estar esses leitos para internar esse tipo de paciente? E suicídio é emergência. É uma coisa que tem que ser atendida na hora, não pode deixar para amanhã. Vamos agendar para daqui a 60 dias. Não temos capacidade instalada. Né? Porto Alegre tem meia dúzia de CAPs, agora andou aumentando, ampliando. Pelotas tem muito mais, porque eu era secretário de saúde, então nós implantamos essa política dos CAPs lá pela primeira vez. Nós temos CAPs até no Castelo Simões Lopes lá, que tem cinema, né? Essa coisa toda. Mas então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que ampliar essa rede. Nós vamos ter que ter uma capacidade instalada e dar prioridade. Né? Então, por exemplo, o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio Mãe de Deus conseguiu uma coisa exemplar. Há 10 anos atrás, quando chegava alguém, qualquer pessoa, para ser atendido na emergência do Hospital Mãe de Deus, demorava 3, 4 horas. Hoje demora 19 minutos. É atendido imediatamente. E não é tentativa assim. É facada, é corte de um bisturi, é tiro. Então é paciente que vai para UTI. E a intoxicação medicamentosa, então, aí é uma... É o mais comum. Não, aí, né? Mas nós estamos ali pronto, mas nós temos toda aquela estrutura, né, da emergência, vai para a UTI, aí depois vem para a saúde mental, mas tem que ser atendido na hora, não tem essa, não pode deixar para amanhã. Depois, eu não vou fazer mais. Aquilo que a Franciane falou. Pelo estudo nosso, pela minha dissertação de mestrado, assim, o cara tenta o suicídio hoje, não consegue. Amanhã não. Estou arrependido, não quero mais saber dessa bandida que me causou esse mal, ou desse bandido e tal. Isso é 24 horas, né? Aí daqui a 30 dias dá recaída. A terceira daí 180 dias. E na quinta que vai. Em média ninguém morre na primeira, quinta, né? Na quinta. Então é aquilo que a Franciane falou. Nós temos que prevenir para não chegar na quinta. Então deu a primeira,
Ah, não, ele está bem agora, disse que não vai fazer mais, não sei o quê. Pô, o cara se deu um tiro ontem. Cortou a jugular, cortou a femoral, pelo amor de Deus. Tem gente se matando dentro de cinema. E dentro da nossa área da saúde é incrível, né? Nós mesmos, os meus colegas, a incidência é muito alta, a enfermagem é muito alta. Né? Então é que eu digo, às vezes a gente fica querendo cuidar muito dos outros, nós temos que cuidar de nós. Então nós fizemos e criamos um programa que é cuidando do cuidador também. Então tem que cuidar do cuidador também. Né? Porque também ele está estressado. Não é porque ele recebe o impacto, né? Sim, não. E a crise que teve na saúde, nós ficamos lá no hospital universitário um ano, quase sem receber, não recebemos até É a hoje. frustração do exercício? Sim, então imaginar assim. E tu tá lidando com vidas ainda ali, né? Então, tu tem uma estrutura, às vezes, muito limitada, onde tu dá de tudo de ti para lidar com a vida e muitas vezes tu perde aquela vida. Então, o teu emocional e o teu psicológico tem que estar muito bem preparado. E, infelizmente, hoje em dia, a gente tem dois viés, né? Aquelas pessoas que se isolam de todo mundo e não tem essa convivência. Aquelas pessoas que se doam muito para os outros, mas ela esquece da própria vida. E aí, quando ela não tem o retorno do outro, ela chega nesse ponto É quando de ela que... percebe a ausência do retorno, né? É que vem outra sensação de solidão, né? De impotência. E aí, às vezes, tu diz, como se sente sozinho se tu é cercado de tantas pessoas, né? Mas é porque, uma, é que as pessoas criam expectativas que não são alcançadas nesse retorno, infelizmente. E outra, porque a pessoa não tem uma estrutura emocional, uma estrutura, às vezes, espiritual, de ter um envolvimento com alguma coisa, né? Alguma coisa que te faça avançar na vida. A crise vem, mas da crise eu crio alguma coisa para sair dela. Eu não posso desistir da minha vida, até porque a minha vida não é só minha, né? A minha vida envolve muitas outras pessoas que precisam de mim, que contam comigo e eu com elas. Viver em sociedade, estar ali em família. Então, a gente precisa estar atento aos sinais, né, estar atento a dar atenção a todas as pessoas, né, não só na nossa casa, como no nosso círculo de amigos que estão ali. Às vezes, alguns sinaizinhos que a gente acha que não é nada, mas a pessoa um dia falou, tô a fim de não fazer mais nada da vida. Não, peraí, opa, né? Eu sou muito proativa, né? Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Se um dia eu disser que eu não quero fazer mais nada, não, é um sinal de alerta. Então, assim, a gente tem que procurar fomentar nas pessoas apesar de toda a crise, apesar de que muita coisa tá difícil, que não tem estrutura, a tua vida tem valor e tu pode fazer a diferença. Né? Nós temos Deputada, uma pergunta apenas para a deputada aqui, específica sobre a frente. Fale. Sensibilizar. Mas como mobilizar, notadamente, o interior do Estado? Porque o doutor Ricardo mencionou com muita objetividade esta situação que persiste no interior do Estado. A frente parlamentar ela vai seguir dois braços de trabalho. Um que é a prevenção, que a gente pretende organizar ações, e aí a gente está juntando parceiros que trabalham já com esse tema, e eu tenho a felicidade de ter muitos apoiadores pelo estado do Rio Grande do Sul, como a gente tem o trabalho também com a nossa igreja, que está espalhada em mais de 200 municípios no estado. A gente consegue levar essas ações com pessoas voluntárias que facilitam, que a gente sabe que hoje não é fácil. Então, a gente tem dois viés. Um é a prevenção, levar palestras para falar disso, falar sobre o tema. Chega de nos calar, nós temos que falar. E outro daí vai ser o braço mais da questão de estrutura, de fazer com seminários, com os doutores, procurar também com o governo, com os municípios, essa questão de encaminhamento de projetos de leis, de espaço, de atendimento da saúde pública. São dois braços. E com a minha parceria com a igreja que eu frequento, que é a minha igreja, e com meus apoiadores, que só na campanha eleitoral eu tive 1.000 apoiadores voluntários cadastrados. Eles são o que levam as nossas pautas para a sociedade lá no seu município. A gente vai estar organizando também. Agora a gente está instalando a frente e juntando essas parcerias, mas nós queremos chegar ao interior do estado levando palestras com os parceiros para falar sobre suicídio. Ótimo se a gente conseguir nosso objetivo, que é abrir as escolas, para que a gente consiga falar com a juventude. Então a gente vai estar fazendo
esse roteiro de interior, e o pessoal às vezes me pergunta, nossa, deputada, eu tive um roteiro no interior que nos 3 dias, foi sexta, sábado e domingo, eu passei em 14 municípios. E eles falaram, como que a senhora consegue? Eu digo, a gente tem que dar atenção ao interior, às cidades menores, onde as pessoas às vezes, elas lá não são valorizadas pelas pessoas da metropolitana, não vai ninguém, não vai um médico conversar, não vai, né, a gente não sabe nada, não chega a informação. A gente tem procurado fazer isso, chegar lá, falar sobre o tema, falar sobre saúde. O meu mandato, além da frente do combate ao suicídio, eu tenho a frente parlamentar sobre câncer na mulher, que a gente fala sobre saúde da mulher, e também tenho na área de saúde a frente parlamentar em defesa da nefrologia gaúcha, onde a gente está falando da crise que se encontra, né, com as clínicas nefrológicas e no tratamento nefrológico, além de levar sempre a prevenção e fazer com que as pessoas... Eu digo, o foco principal é fomentar o debate, fazer com que as pessoas prestem atenção. Por que foi criada essa frente? Vamos prestar atenção e vamos falar sobre isso. Né? É importante que se diga isso, né? Milhares de telespectadores que são multiplicadores, assim como os 1000 voluntários, Exatamente. que foram multiplicadores chegando a 40 mil, né? Que é a forma de cooptar, de trazer pelo convencimento que é importante a participação de cada um. Isso, verdade. Não seja apenas um espectador, um ouvinte, seja um militante. Não é? E eu sempre digo, quando a gente tem a oportunidade de se apropriar de um assunto, a gente tem que sair replicando, né? Quando a gente faz um seminário aqui na Assembleia, eu digo, ó, às vezes são 100 pessoas que participaram de um seminário, eu digo, mas agora vocês saem daqui, indo para a cidade de vocês, levando essa informação. E aí esse é o papel da sociedade, do cidadão, né? Eu sempre digo, é triste quando a pessoa estuda e guarda para si, né, doutora? A gente tem que falar dos nossos conhecimentos e multiplicar a informação. Eu creio, assim, que nós temos, é aquilo que a gente falou antes, na nossa página lá de prevenção ao suicídio tem 4 mil seguidores, né, sendo que a maioria no exterior, são brasileiros no exterior. Mas aqui, né, a gente vive aqui. Então nós vamos para lá, vamos sensibilizar as pessoas para o problema. Mas tem um amigo meu que ele tentou se matar agora, o que eu faço? Então nós temos que ter esse link. Uhum. Não, tu vai no pronto-socorro. Tá, mas aí vai internar esse paciente aonde? Então nós temos que ter a garantia, então tem que ter esse link entre todos os poderes. Tu tem que criar a rede que funcione. Mas com resposta efetiva. Então tem que sensibilizar, criar os multiplicadores, mas como ele diz assim, eu vou perguntar pro cara, tu quer te matar? Ele disse que sim, o que eu faço? Então aí tu tem que capacitar, não, tu vai fazer o seguinte, onde é que tu tá? Estou em Venâncio Soares, vai para a emergência. E da emergência vai para a UTI, da UTI vai sair da UTI e vai para a saúde mental. 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora, porque é importante voltar a esse tema. Deputada. Acho que é importante, eu queria aproveitar os 2 minutos para falar do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que às vezes você pode estar em casa pensando, eu estou nessa situação, eu não sei o que eu vou fazer, a minha vida não tem valor. Pega o telefone e liga para o 188. O pessoal está lá esperando a sua ligação, preparado para falar com você e te atender. O tema do suicídio às vezes é muito pesado de se falar, porque pessoas que não entendem, que não passaram por isso, podem dizer, como eu disse no começo, que é frescura falar de tirar a própria vida. Mas quem está passando por uma depressão e está tendo essa luta interna pode estar nos assistindo agora e entendendo o que nós estamos falando aqui. Então eu sempre deixo uma mensagem, a sua vida tem valor. Nunca. Se alguém te disse alguma vez que você não tinha valor, que a vida não tem sentido, não é verdade. Toda vida tem um propósito, então procure o seu propósito, não desista da vida, se levante, busque o que fazer. E registrando mais uma vez, então, o número do CVV 188, você pode ligar lá, conversar. E aqui na Assembleia Legislativa, como parlamentar, eu tenho procurado, então, fazer esse debate, falar de vida. As pessoas precisam saber que a vida delas tem valor e que a gente está aqui no parlamento para te acolher, para te ouvir. Então você pode também contribuir sempre com o mandato, entrando em contato com a gente pelas redes sociais. E eu então presidindo agora, a partir desta segunda, do dia 10 de junho, a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio. Muito obrigado. Obrigada. Deputada Franciane Bayer, do Partido Socialista Brasileiro, pela participação no Democracia da TV Assembleia. Primeiro mandato, mas a experiência de vida, o conhecimento de
causa, a razão pela qual estabelece em boa hora a oportunidade de criar esta frente parlamentar. E mais do que isso, de estreitar o entendimento, de estreitar relações com o Rio Grande do Sul em toda a sua extensão. Porque esta é o que determina, sim, a atividade e a eleição do representante popular. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Doutor Ricardo Nogueira. Eu acho que é importante a vida, mas a morte está sempre rondando. Então, quando a morte ronda, às vezes a gente liga lá para o 188 e está ocupado, né? Porque é tanta gente que liga, né? E a gente entende isso, né? Mas ali é emergencial, é urgente. Então, o que a gente orienta? Vá para a sua emergência. Toda e qualquer cidade tem a sua emergência. Ah, mas eu tenho vergonha de ir. Vai, diz que falou conosco. Vai. Tá? Não, mas não, eu não quero ir e tal, vai demorar. Não. Então, peraí, se é dia de semana, não é horário noturno, vá para o seu centro de atenção psicossocial. Então, nós temos lá todos os endereços, então as pessoas já nos ligam, automaticamente já sai o número e o telefone e o endereço do CAPS. E o que a gente quer é que se crie uma estrutura instalada, através da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde, para que esses CAPs tenham capacidade para atender. Não adianta a pessoa chegar lá e dizer vai agendar para daqui a 60 dias. E que tenham leitos para internar esses pacientes, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente tem que ter a prática, porque não adianta a gente chamar a atenção do problema se a gente não tem a solução do problema. Né? Então aquilo que eu falei antes. Ah, eu vou lá e falo para o sujeito, pergunto para ele, tu quer te matar? E se ele disser assim, o que eu faço? Então ele tem que estar capacitado. Não, vamos para a emergência agora, já. Né? E muitas vezes o paciente não quer ir. Então agora, com a internação involuntária e compulsória, terá que ser internado. Para isso tem que ter os leitos. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. Contamos sempre com a sua disponibilidade e conhecimento para transmitir ao telespectador o que é fundamental. O entendimento de que a cota de responsabilidade não é exclusiva do profissional, do legislador. A cota de responsabilidade é de todos. Começa em casa, passa pelo ensino, chega ao convívio social, o melhor convívio de afeto.